Hoje eu vou voltar com a história de terror que eu li numa página que eu sigo. E era enorme de grande, mas eu vou tentar aqui resumir o máximo pra vocês, que tinha muita informação. Na hora que eu vi aquilo ali, eu falei assim, gente, onde é que eu tô me metendo? Mas a curiosidade falou mais alto, sabe, gente? Mas muito interessante a história. Conta de uma menina, de uma jovem lá de 20 anos, que fez um curso de cuidador de idoso e foi... terminou o curso, né? Aí ela foi trabalhar já botar a mão na massa ali pra poder pegar a experiência, né? Ela não cita que aquilo ali era como se fosse um estágio, ela não cita isso. Mas ela fala que aquilo ali foi o primeiro emprego da vida dela e foi o primeiro emprego dela como cuidador de idoso pra ela poder adquirir experiência. Ela ia trabalhar numa casa de uma senhora. Quem contratou essa menina, foi uma amiga dessa senhora, dessa idosa, porque diz que os filhos abriram mão dela, ela abandonou mesmo, e ela também se recusava a ir para um lar de idosos, ir para um asilo, e ficou dessa forma. Diz que ela tinha perdido o marido dela recentemente, tinha pouco tempo que ela tinha perdido o esposo dela, a senhora, né, a idosa, tinha perdido o esposo, e aí foi ela lá para casa da senhora, então, trabalhar. Chegando lá, teve todas as explicações com a moça que contratou ela, né? A senhora que contratou ela. Ela explicou, a amiga da idosa, né? Explicou pra ela como é que funcionava. Falava que tinha a cozinheira que vinha certos dias da semana. Que tinha também uma outra moça também que tratava da faxina da casa. Que vinha também, sei lá, 2 vezes por semana talvez. Não lembro ao certo. E ela ia fazer lá as faxinas. Desculpa, gente. Tem uma lagartixa ali na minha parede. Eu não pude deixar de notar. Enfim. Aí tudo já foi explicado, tudo acertado pra ela. 100%. Só que ela tinha que ficar lá em período total, né? Ela tinha que ficar com a senhora fazendo companhia pra ela. Diz ela que a senhora é muito legal, né? Conversou muito sobre a vida dela. Perguntou tudo sobre a vida dela. Ela falou um pouco também sobre o marido, né? Conversou um pouco. Falou que tinha perdido ele recentemente. E contou do relacionamento que ela teve com o marido, e com tudo, e da vida dela, e pronto. Não chegou a entrar em detalhes dos filhos, tá? Mas ela contou alguma coisa ou outra, mas também não é citado lá na história. Enfim. Foi passando os dias e a cozinheira parou de vir. Daí ela ligou, aí ela tentou... aí ela que teve que ficar revezando com a idosa ali fazendo comida. Ou seja, mais uma função na vida dela. Ou seja, ela, né, não tinha folga, não tinha nada, ela tinha que ficar ali e pronto. Passou mais um pouco, mais algumas, talvez umas 2 semanas, a menina da limpeza parou de ir também, não vinha mais. Mais uma tarefa pra ela, né? Ela tava fazendo comida já. Aí agora já tinha que fazer a limpeza da casa. Isso sobrecarregando ela. E a senhora idosa reclamando que ela não estava mais dando atenção pra ela. E a senhora idosa disse ali na conversa entre as duas que ela já tinha ligado pra agência lá pra ver se mandavam outra pessoa, mas até agora nada, que não sei o que tem. E ficou nesse papo aí de depois eles vão mandar outra pessoa. Enquanto isso, taca ali pau nas costas da menina cheia de serviço. E a idosa reclamando que ela não dava mais dando atenção pra ela, sendo que diz ela que tinha dia que ela terminava as tarefas de casa 1h da manhã, né? E ela daquele jeito ali, aí ela foi e diz que ela que tinha que fazer tudo com a idosa, tinha que carregar pra lá, carregar pra cá, que ela não andava direito, aquele negócio todo. Daí teve um dia que ela simplesmente tava dando banho na idosa ali e de repente ela foi no quarto dela, sem que outro dia, alguns dias anteriores a esse dia que ela tava dando banho na idosa, ela passou na porta do quarto dela e viu uma coisa negra em cima dela. E aí ela viu aquilo ali, ficou assustada, e ela correu e acendeu a luz do quarto, né, porque tava tudo no escuro. Acendeu a luz do quarto, sendo que a idosa também, era uma casa de 2 pavimentos, e a idosa dormia embaixo, no primeiro andar, né, e ela dormia no segundo andar.
E ela ali foi passar, né? Talvez eu acho que passava pela porta da idosa pra poder ir pro quarto dela. Ela viu essa cena aí, meio que não se esqueceu da cena. E ela foi lá, acendeu a luz. Aí diz ela que a idosa tava completamente paradona, se olhando pro nada. Aí ela também fingiu que não aconteceu nada. Ela, boa noite pra senhora, viu? Ela, boa noite e tal. E ela foi embora pro quarto dela. E mesmo assim, ó, com esse negócio matutando na cabeça dela. Aí um belo dia, ela dando banho na idosa, ela esqueceu a toalha, deixou ela lá no banheiro, sentada, e foi no quarto dela poder buscar. E ela viu uma caixa estranha com uns trem lá, uns símbolos estranhos. Aí foi lá, na curiosidade, abrir a caixinha. Quando ela olhou dentro da caixinha, um monte de fotos das meninas que trabalhavam lá, dela também tinha foto dela, e um monte de amuleto com umas coisas estranhas lá dentro dessa tal caixinha. E ela diz ela assim que ficou muito assustada com isso tudo e não sabia o que era. De repente, quando ela escuta, aí ela fechou a caixinha assustada, né, sem saber o que estava acontecendo ali, né, com aquele monte de símbolo estranho que ela disse ela que ela nunca tinha visto esse tipo de símbolo na vida dela. Aí quando pensa que não, ela simplesmente fechou a caixinha meio assustada, já com a toalha na mão, né? E aí a senhora atrás dela pergunta: a senhora já achou o que você estava procurando? Aí ela olhou pra trás, surpresa, ela não sabia que a senhora podia andar, a senhora pode se machucar e tal. Foi lá, enrolou a toalha nela e nem tocaram no assunto que tinha acontecido. Até que um belo dia, e dias se passaram, e ela encucada com aquela caixa, e nada de ninguém vinha, e ela descascando no serviço lá. E aí um dia ela levantou, de madrugada, do nada, eram umas 3 horas da manhã, ela levantou e foi descendo. Escutou alguma coisa, tipo sussurrando, alguma coisa assim. Não, foi uma música alta que ela escutou, tava vindo da parte de baixo. Ela foi descendo, aquilo ali foi ficando alto, de repente cessou. A vitrola que tinha lá tava desligada, ou seja, esse som não tava vindo da vitrola. E quando sim ela chegou lá embaixo, ela começou a ouvir como se fosse um cochicho, tipo uma reza, alguma coisa assim. E ela foi pé e tava vindo tipo uma certa claridade, uma luz que tava saindo do quarto da senhora. O quarto dela não ficava com a porta fechada. Aí ela foi chegando perto, pé por pé, pra ver o que estava acontecendo. Diz ela que tinha muitas pessoas em volta da cama dela. Todas essas pessoas segurando uma vela na mão, uma vela acesa. E todos eles cochichando, parecendo que estavam fazendo um ritual. E ela ficou preocupada, né, na cabecinha dela. Ela tava achando que a senhora tava sendo vítima. Aquilo ali já era um estralo pra mim, gente. Aí ela, tipo, nossa, eu tenho que salvar ela, eu tenho que ajudar ela. Quando ela pensa que não, duas mãozonas bem forte agarrou os braços dela. Quando ela olha pra trás, e eu não mencionei pra vocês no início, diz ela assim que todo lugar na casa, a casa inteira, tinha foto do marido falecido. Até dentro do banheiro. Todo lugar que ia tinha um monte dessas fotos. E ela conheceu por causa disso, né? Aí quando ela virou, olhou pra cara dele, era ele, era o marido falecido dela, que diz que tinha falecido. E ele segurou ela, aí de repente diz ela que deu um chute no saco dele e conseguiu sair. Diz ela que nem pegou na barriga dele, e aí ele agarrou no chão, né? E ela saiu correu pra cima, gente. Correr pra cima, sério. Eu teria corrido pro outro canto, estourado uma janela, uma porta daquela no peito ali. Aí ela subiu correndo pro quarto dela, se trancou lá e colocou um móvel atrás, e eles esburrando a porta e gritando. E ela naquele desespero todo, daí ela lembrou que ela nunca tinha saído daquela casa, tipo, ela não conhecia vizinho, não conhecia nada, nem sabia se tinha gente morando ali. Ela não sabia de nada, ela se dedicou mesmo, devotou em cuidar da senhora. Gente, simplesmente ela pulou a janela, diz ela que saiu correndo, que nunca mais voltou lá. E depois apareceu uma carta na casa dela, ela contou pra mãe dela, que demorou, né, contar pra mãe dela. Mas ela chegou e chegou num consenso ali com a mãe dela, conversou, e depois chegou uma carta com o dinheiro, com todo o salário dela, avisando que eles saberiam onde é que ela morava e que se ela falasse alguma coisa sobre aquilo, eles sabiam onde que ela morava, que ia fazer alguma coisa com ela. Gente, fala pra mim. Isso não é coisa... Fala pra mim, quem tá pretendendo fazer curso de olhar idoso, né, Pô, a pessoa não tem nem coragem mais, a pessoa fica completamente assustada.